Olá, sou Fernanda Liquedo, este é o Porquê Cultura. Hoje eu tenho aqui o Wanderson. Ele é um arqueólogo, é o Wanderson Esquerdo Bernardo. Ele é um arqueólogo sorocabano, mas que vive na Bolívia. Está para a região aqui de Sorocaba há uns 2 anos, porque está desenvolvendo um trabalho muito interessante no Museu das Monções em Porto Feliz, que envolve ali um sítio arqueológico. A gente vai conversar um pouquinho sobre a trajetória, porque não é sempre que a gente encontra um arqueólogo por aí. Obrigada, Wanderson, por você topar me dar essa entrevista, de vir falar aqui sobre Sorocaba indígena. Eu que agradeço, principalmente o convite que você fez para poder participar deste espaço cultural. Também tenho que agradecer muito que isso aqui é por meio do livro que vai ser lançado, que vai ter uma parte da pré-história de Sorocaba. Então, tenho que agradecer a Bruna, que ela já esteve aqui também em entrevista, uma das editoras, o Cícero e o Pedro, que é o que mais eu tive contato, né? Hoje é uma maravilha a internet, embora a gente não se conheça pessoalmente, a gente ainda vai se conhecer, mas através da internet, eles acabaram de escrever um livro maravilhoso de toda a história de Sorocaba. Então, fica esse agradecimento. Muito legal. O livro que o Wanderson está comentando aqui é o Pensar e Repensar Sorocaba, que vai ser lançado em setembro, então a gente vai anunciar também esse lançamento, né? Um dos textos é sobre o acervo indígena de Sorocaba, escrito pelo Wanderson, e é interessante que o Cícero e o Pedro comentaram comigo que encontraram você por meio das suas pesquisas, e aí entraram em contato, né? Então é interessante isso mesmo, esse lance da internet, vocês ainda não se conheceram pessoalmente, mas a pesquisa científica ela vai para o mundo, né? E aí eu queria, e você também é o autor da Gênese Sorocabana, que foi a primeira pesquisa, a catalogação realizada em Sorocaba no Museu Histórico Sorocabano com os acervos ali arqueológicos. Queria começar por aí. Como que foi esse trabalho que você tem? Como que você começou a trabalhar esse acervo? Essa é uma história bem interessante. Hoje ele ainda é referência, depois de mais de 30 anos, ou quase 30 anos, que a gente fez esse projeto. Mas isso foi na época que eu estava estudando arqueologia, que eu fui fazer arqueologia na Universidade Maior de São Andrés, em La Paz. Aqui no Brasil, o único curso de arqueologia nessa época, que era no Rio de Janeiro, estava fechando. Então, eu queria fazer mesmo arqueologia, fui para a Bolívia. E aí, no ano de 1995, que quase todos os anos eu vim aqui para visitar meus pais em Sorocaba, eu fui no museu. E eu queria ver o que realmente tinha no museu. Eu lembrava que tinha algumas coisas antigas em exposição, aqueles vasos de cerâmica. Aí eu conheci o pessoal nessa época, já como estudante de arqueologia, e todas as portas se abriram. Então, eles gostaram de ter um estudante de arqueologia, com interesse na história de Sorocaba, sendo de Sorocaba, e eles, então, me permitiram ter acesso a todo esse material que estava guardado por mais de 30 anos no museu, que eram objetos que foram encontrados esporadicamente, construções. Alguns foram retirados até da delegacia de polícia, porque tinha ossos, pensando que era essa questão de homicídios. Então, tem toda uma história por trás desse material que o museu foi conservando, foi guardando. E aí a gente teve, a partir de 1995, essa oportunidade de propor para o museu que a gente podia abrir essas caixas, a gente podia contabilizar esse material, a gente podia ver, um pouco relacionar com a que cultura pertence. O pessoal gostou muito, né? Na época o diretor era o seu Adolfo Friodi, historiador muito conhecido aqui em Sorocaba. Também a Sônia Nancy, que continuou o trabalho do seu Frioli lá no museu. A gente teve o privilégio de trabalhar com eles quando eles estavam no exercício da profissão. Então, a gente fez em alguns anos, 95, 96, 97, pouco a pouco, todo o pessoal do museu estava envolvido nesse trabalho, né? Eu vinha sempre assim nas férias, no final do ano, aí movia o museu inteiro ali, e todos participávamos, e como eu digo, era um trabalho de função de curadoria, de abrir, de fazer um pouco de limpeza nas peças, de contabilizar, né? A gente nunca fez escavações arqueológicas em Sorocaba, mas eu acho que antes de fazer escavações, realmente propriamente dito, primeiro tinha que conhecer esse vasto material de mais de 30 anos que eles tinham aí conservado. Então aí foi
foi como surgiu o Gênesis Sorocabana. A gente esteve voluntariamente fazendo essas atividades com o pessoal do museu naquela época. A gente publicou um relatório e no final eu tive a oportunidade lá na universidade em La Paz de publicar na revista científica de Antropologia e Arqueologia um artigo sobre tudo que a gente pesquisou na arqueologia de Sorocaba. Então foi o primeiro artigo científico de Sorocaba publicado numa revista, embora tenha sido publicado em espanhol. A gente fez algumas traduções para aqui depois, para as pessoas poderem ler. Uhum. E esse artigo, até hoje, ele é referência da arqueologia de Sorocaba para as seguintes poucas pesquisas, mas muito importantes, que tiveram nesses anos aqui em Sorocaba sobre arqueologia. Fico pensando, o que te motivou a fazer arqueologia? Isso é difícil. Eu acho que na infância eu gostava muito de ver a questão das pirâmides, do Egito, isso aí era uma coisa muito distante da nossa realidade. Mas aí, depois eu fui ganhando aquele gosto pela história em si, a história universal. E quando eu soube a questão da arqueologia, que é um estudo estabelecido, então eu tive aquela vontade de estudar arqueologia. Se não tivesse arqueologia, eu teria realmente estudado história. Aí eu soube que existia um convênio, quando eu terminei o colégio, eu soube que tinha um convênio do Brasil com a Bolívia para estudar na universidade. Como no Brasil não tinha mais, já estava fechando a arqueologia, então eu me inscrevi nesse convênio e fui selecionado para poder estudar na Bolívia. Então eu estudei em universidade pública lá na Bolívia. O curso foi de 5 anos e mais um ano que a gente se dedica para fazer uma tese, como tese de doutorado, é o que eles exigem lá para um curso de graduação. Mas foi muito bom, muito bom. E aí você tem pesquisa de mais de 20 anos, né? Em pesquisas arqueológicas, Brasil, Peru e Bolívia, né? Para a Colômbia também, a gente fez um estudo para British Petroleum, que ia fazer uma exploração no Mar do Caribe. Então a gente teve que fazer uma pesquisa das embarcações que tinham afundado naquele mar. Mas aí, paralelamente, eu lembro que esse ano estourou um gasoduto lá no Golfo do México, aí o governo colombiano fechou a possibilidade de fazer exploração petroleira no Mar do Caribe. Mas a maioria dos trabalhos que eu fiz foi na Bolívia, onde eu resido. Aí eu trabalhei em todos os lugares da Bolívia, todos os estados, né, que ela se chama departamentos. E também no Brasil, eu trabalhei em quase todos os estados do Brasil com arqueologia, fazendo consultoria em empreendimentos de estradas, hidrelétricas. Na Bolívia, eu fiz também gasodutos, né? O gasoduto que vem para o Brasil, daqueles anos que construíram desde a Bolívia, eu trabalhei na parte da Bolívia. No Peru, eu também trabalhei com gasodutos, também fiquei uns 2 anos lá trabalhando com aspectos culturais, não somente arqueológico, né? Também antropológico. Foi muito interessante porque a gente fica pensando no qual é a área de atuação do arqueólogo. Então, tem uma área ampla, porque todas as empresas que vão escavar, que vão, né, de repente, em um sítio arqueológico, fazer algum empreendimento, precisa, obrigatoriamente, né, é uma lei. A lei. Tem que entender, no Brasil, a primeira lei, bem contundente, que até hoje está vigente, é a Lei 3.924 de 1961, que inclusive foi criada aí para preservar o sambaquis, mas que se estende para toda a atividade arqueológica. Então, a partir dos anos 60, aqui no Brasil, já começa a ganhar, desde a legislação, essa importância, essa visibilidade do passado do país, que aí se torna o passado dos estados, das cidades, das pessoas, né? Atinge até nós hoje. E depois, a Constituição Política do Brasil de 1988, ela continua com essa perspectiva de proteção de tudo que são sítios arqueológicos, bens patrimoniais. Agora, os bens patrimoniais, claro, é bastante amplo, né? Nós estamos falando de sítios arqueológicos, de objetos, de móveis e imóveis, né? Objetos móveis e imóveis, né? De construções. Mas também o patrimônio atinge a parte não material, né? A cultura não material, a imaterial, como as danças, as músicas, os usos e costumes. Então, a questão de culinária é bem material também. Então, a questão da cultura é muito ampla, mas a gente tem que dar valor a todo tipo de manifestação cultural, seja imaterial
o material. Então, pelo menos nós temos leis já bastante contundentes. O órgão responsável, que é o IPHAN, ele atua bastante bem no Brasil, ele tem essa autarquia, ela tem um poder muito importante para a questão cultural, mas é lógico que nunca é suficiente, né? Porque ainda falta em vários lugares um pouco de vontade política, né? Para investimento e vontade política para aplicação de certas leis. Certas leis existem e às vezes elas não são aplicadas. Sempre se dá aquele jeitinho brasileiro de não aplicar algumas coisas. Mas, na realidade, hoje, em geral, ela é uma lei, a lei da cultura é bastante forte e ela tem atuado bastante bem hoje. Eu queria, assim, pensando em Sorocaba, no mapa de Sorocaba, quais são os sítios arqueológicos que Sorocaba tem? Olha, na realidade, interessante que não temos catalogados os sítios arqueológicos formalmente pelo Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Nós temos os vestígios que foram encontrados em diferentes bairros. Através desses vestígios, eu coloquei naquelas pesquisas que eu fiz do ano 95 como sítios arqueológicos, porque são indícios de sítios arqueológicos. De onde vieram os acervos? De onde vieram, né? Hoje nós temos o que se encontrou e se preservou no museu, na realidade, foram esses vasos de cerâmicas, que como era uma coisa bastante contundente, uma grande parte deles estão no museu, outras partes foram destruídas pelos próprios moradores, com aquela ideia de encontrar o pote e achar que tem ouro lá dentro. Então, naquelas épocas, nos anos 70, se encontraram os primeiros vestígios dentro da área urbana de Sorocaba. Nos anos 80 se encontraram também, nos anos 90 e nos primeiros anos entre 2000 até 2010, se encontraram vestígios importantes. Incluindo as urnas funerárias? Na realidade, só as urnas funerárias. Embora onde se encontraram as urnas eram sítios arqueológicos, eles são muito mais amplos, que o contexto funerário é o que mais se preserva. O contexto funerário é onde a cultura viva, ela pega uns objetos intactos, elas fazem todo aquele ritual, coloca as coisas dos pertences do falecido, fazem todo aquele ritual, enterra e está preservado. Então, quando a gente encontra um contexto funerário, a gente tem aquela noção de que a gente vai encontrar aspectos intactos daquela cultura. Normalmente, os arqueólogos não encontram contextos funerários. Normalmente, a gente encontra os restos das aldeias que são muito fragmentados, muito dispersos, porque o pessoal, quando mudavam de lugar, eles só levavam as coisas que precisavam e as coisas que não prestavam ficavam. Os arqueólogos, geralmente, nós cavamos o lixo, as coisas que já não tinham mais importância de uma população quando ela deixou o lugar e se mudou para outra. Então, esse material que tem muita importância em questão do contexto, para a gente poder descrever, sim, aqui houve uma aldeia, aqui era onde eles cozinhavam, aqui é onde eles dormiam, aqui é onde eles faziam outros tipos de manifestação, a gente precisa encontrar esse contexto deixado, esse material deixado no lugar, como aqueles programas de forense, da polícia, ninguém pode tocar a cena do crime. O que é raríssimo de acontecer, porque a curiosidade aí e o desconhecimento também da lei. Mas nós encontramos, quando a gente encontra as coisas do lugar, mesmo sendo lixo, deixado pela população que viveu lá, é pelo contexto que, analisando relacionando o material, a gente começa a reconstruir como era o lugar, como viviam esses habitantes. A gente encontra os restos de comida, dos ossos, aí tem estudos muito mais profundos, que pode ser com pólen, que fica se raspando nas panelas, os cacos de panela que serviram para cozinhar. Aí se dá para conhecer, através do pólen, aí tinha vestígios de mandioca, de milho, do que eles comiam. Tem um estudo recente que se eu puder, eu vou comentar isso quando chegar o momento. Mas o arqueólogo, na realidade, é tudo. Você fala arqueólogo, o arqueólogo é topógrafo, o arqueólogo é historiador, o arqueólogo é antropólogo, o arqueólogo é tecnólogo. Tudo que você imaginar, o arqueólogo ele tem que usar, é uma disciplina, multidisciplinar, melhor dizendo, essa profissão. Antes da gente entrar no texto, que a gente vai falar do livro, né, que é um texto inédito, que você fez justamente para esse lançamento, eu queria que comentasse agora o seu trabalho no Porto Feliz. Mas eu gostaria... O de Porto Feliz é bastante interessante. Hoje nós fizemos
uma palestra lá de educação patrimonial para a população, foi muito legal, mas eu só gostaria de complementar a sua pergunta, no sentido que você perguntou os sítios arqueológicos. Hoje em Sorocaba é conhecido esses lugares que tiveram contextos funerários arqueológicos, é o mais visível, porque os lugares que não tiveram contexto a gente não conhece, porque deve ter se perdido ou ainda está onde tem que estar. Mas nós temos o bairro do Mineirão, onde quando construíram o presídio, eles encontraram tantos fragmentos, eles quebraram tantas urnas e fragmentaram tanto material. Uma das maiores aldeias indígenas da região é onde está o presídio, lá no bairro do Mineirão. Então, o bairro do Mineirão tem vestígio arqueológico. O Parque das Laranjeiras tem vestígios funerários arqueológicos. O Éden tem, e a Vila Harmonia, que aí mesmo no Éden tem. No Cerrado, Jardim São Carlos, essa região tem muito vestígio arqueológico. Na Aparecidinha, com a interligação que fizeram no ano de 2002, da Raposo com a Castelo Branco, aí se encontrou um sítio arqueológico que foi trabalhado, aliás, o único que foi trabalhado cientificamente até o final, dentro de uma obra de um empreendimento. E também temos o bairro do Caguaçu, e não sei se eu estou esquecendo, mas pelo menos nós temos 8 lugares com vestígios arqueológicos em Sorocaba, com contextos funerários, e nós temos outros vestígios esporádicos, que são pontas de flechas. E quando a gente fala da cultura com material cerâmico, com urnas funerárias, nós estamos falando de que o surgimento da alfareria, de fazer as panelas de barro, aqui na América o mais antigo tem uns 4.000 anos. Mas as pontas de flechas, que já são de povos muito anteriores aos que produziam cerâmica, vai de 7 a 10 mil anos atrás. Então, nós temos diferentes etapas também na arqueologia, e aí alguns bairros da cidade, como Barcelona, né, o Jardim Simons, aí se encontraram essas pontas de flechas, né, de caçadores, coletores, que são muito mais antigos, dessa última etapa que entrou em contato com os colonizadores dos indígenas que viviam. Nossa, 7.000 anos. Até muito mais, até mais. De 7 a 10 mil anos, pelo menos, se pode caracterizar esse material muito mais antigo que estas urnas funerárias que são mais conhecidas hoje. E de Porto Feliz, interessante, que lá também tem todas as cidades do interior de São Paulo tem esses vestígios arqueológicos. Porto Feliz, por exemplo, aqui no Museu de Sorocaba existe uma coleção de 21 pontas de flecha, né, de pedra, né, que é procedente de Porto Feliz. Do Museu das Monções, isso aí já pertence a outra fase dos estudos arqueológicos, que é a fase histórica, né? A partir do descobrimento do Brasil, aí já vem os europeus com a escritura, vem com novas tecnologias, então tudo é documentado. A fase histórica é aquela que está bem documentada. A gente encontra um caco de louça, como de um copo, de um prato, então a gente consegue identificar quem fabricou. Olha. Essa louça é uma louça inglesa do século XIX. Aí pelo selo do fabricante, essa é de 1890. Então a arqueologia histórica é muito interessante porque ela está bastante bem documentada os vestígios que nós encontramos. E lá no Museu das Monções, que é uma casa construída com mão de obra escrava em 1842, que foi feita para uma residência. Ela já no princípio do século XX, lá por 1905, o Estado comprou esse imóvel, esse sobrado, e transformou em escola. Aí a escola foi até 1966, quando finalmente se transformou em museu, até hoje museu. E um imóvel que está em uso desde sua construção até hoje, ele precisa de manutenção constante. E, além disso, como é um espaço de museu, eles têm algumas modificações que se fazem internamente, mas ele faz parte da proteção e do uso do ambiente que se dá. Então, quando se fala de restauração, vai ficar igual que era quando construiu em 1842? Não. O critério da restauração, ela tem que ver com um imóvel que está em uso, que precisa de manutenção constante e precisa também se adaptando às necessidades do uso que se dá no caso de museu. Então, hoje, o restauro que já estão quase terminando, por exemplo, no pavilhão superior, né, no pavimento superior do museu,
restaurando a metade para deixar muito similar ao que era antes, e a outra metade está modernizando com paredes móveis para poder mover e mudar os ambientes das exposições dos objetos que eles vão fazer. Então tem toda essa simbiose entre o antigo e o moderno que vai subsistindo em prédios que são patrimoniais. Uhum. E aí que o seu trabalho se desenvolve nesse restauro, nesse trabalho, acompanhando. A gente acompanha o restauro em si. Eu vou te contar algo interessante. Se bem que nós vemos os movimentos de solo, que o museu tem um vasto quintal, tem 100 metros de uma rua até a outra, é o terreno do museu, né? O museu ocupa um espaço pequeno e a maior parte são terrenos que foram investidos bastante para colocar novo piso, tiraram algumas construções que tinha. Então, nós fizemos escavações arqueológicas e acompanhamos as escavações. Encontramos muita coisa relacionada com a época da casa, né? A época da época da residência da casa do século XIX, mas também nós acompanhamos o restauro em si, porque eles tocaram nas paredes de taipa. Tiveram que tirar alguns rebocos que estavam deteriorados, algumas paredes que estavam impactadas, que tiveram que ser refeitas, com a mesma metodologia, né? Com a taipa, com o barro. E o que é interessante é acompanhar nessas paredes de taipa, que também são feitas da terra, é que a gente encontrou vestígios arqueológicos incrustados dentro da parede. Então, a terra local, que eles tiravam para fazer as paredes, que tinham as paredes de taipa de mão de mais de 1 metro de espessura, né, para suportar a estrutura, e também aquelas paredes mais finas, com madeira e com barro, que são a taipa de mão. A gente encontrou nessa massa já das paredes, a gente encontrou, por exemplo, um cachimbo. Olha. Um cachimbo de barro dos escravos. Né? Não eram, embora o fumo foi muito alastrado, saíram da questão indígena, o europeu aprendeu a fumar com os indígenas, aí se alastrou para a Europa, para a África, depois os africanos já estavam também fumando tabaco, então se fazia já naquelas primeiras épocas, principalmente no século XIX, que a gente tem mais catalogados, de cachimbos de barro. Então os africanos utilizaram esses cachimbos de barro e os europeus também. Então, os dois fumavam bastante. Mas o contexto que ele foi encontrado dentro da parede de barro, o cachimbo, a gente já tem certeza. Tendo sido construído de mão de obra escrava, então o cachimbo sim pertenceu a algum dos escravos que construiu aquelas paredes. E saiu então da parede para ser um item do acervo? Agora passa a ser um acervo do museu, ele tem que ser exposto, juntamente com uma panela que a gente encontrou de barro, pequena, com incisões, com desenhos incisos, assim, ondulados, mas essa panela é netamente de origem estilo africano. Então, ela está relacionada também com os escravos que viveram nesse período escravagista no Brasil, que é lamentável, né? A gente não gosta muito de falar dessa página da história, mas foi uma realidade triste, mas foi. Então, a gente se encontra elementos africanos no material arqueológico do Museu das Funções, assim como a gente encontra louças inglesas, portuguesas, a faiança fina, né, francesa, a gente encontra vidros, então todo aquele material histórico que a gente consegue entender um pouco melhor de como viveram aquelas pessoas nessa casa no século XIX. Tudo através da arqueologia. Muito interessante. E são culturas que se misturam mesmo, né, dos povos indígenas com os povos africanos, né, que vieram para cá nessa situação, né? Isso mesmo. Como escravos. Agora, em Sorocaba e Porto Feliz, eles tinham os mesmos povos indígenas? Tupi-Guarani? Tupiniquim? É isso mesmo. Essa questão é importante porque realmente a questão de cidades hoje, né? Sorocaba termina, o limite de Sorocaba vai até tal lugar, até no norte limita com Porto Feliz, com não sei quem, o sul, o norte. Bom, a gente sabe que todas essas divisões elas são modernas. Elas são da parte do período colonial, do período republicano, antigo e moderno. Então as divisões elas respondem a divisões políticas. Já antes que existisse o Brasil
e os demais países, toda essa região, todo esse continente, ele teve habitado por outros povos que não tinha a mesma percepção dos europeus, né? Então, eles tinham outra percepção de território, não existia divisões de fronteiras marcadas com aqueles, com posso falar, até aqui é meu e daqui para lá é de vocês. Não tinha a pertenência da terra era coletiva, pertencia aos povos. E os povos que viveram, dependendo da época, a gente vai já colocar já próximo ao descobrimento do Brasil, né? Sim, essas regiões estavam habitadas por povos tupis, guaranis, do tronco linguístico tupi e guarani. Mas as regiões são vastas, são vastas. No interior do Brasil estavam os Gês, nós temos no norte também regiões arauáquicas, então, desde o ponto de vista linguístico, eram bastante diversificados os indígenas que existiram nessas regiões, mas não podemos comparar com as divisões modernas que nós temos hoje. Eles habitavam certas regiões que eram muito mais amplas, que hoje elas estão dentro de vários estados, uma região, por exemplo, indígena. Né? Os tupis em si saem da Amazônia e vão ocupando toda a costa por mais de 1000 anos e chegam até o sul, até o Rio Grande do Sul. Os guaranis vão vindo pelos grandes rios, Paraná, Paraguai, Uruguai, e uns 1000 anos depois, onde eles estavam mais ou menos juntos, lá na região da Amazônia, os tupis e os guaranis, eles se encontram no sul do Brasil, e aí se tornam inimigos, começam a brigar um com os outros. Chegam os portugueses nesse momento, os franceses, e veem, pô, eles estão aí brigando muito. Aí os portugueses se alinham com os guaranis, e os franceses se alinham com os tupis. Aí eu só vejo lá os franceses e os portugueses comendo pipoca e olhando os guaranis e os tupis se matando e acontecendo esse genocídio por eles, né? Então, todas essas fases da história são tristes, mas aconteceram. Agora, Sorocaba é uma palavra indígena. Não somente Sorocaba, Tupi-Guarani. Sobreviveu muitas palavras no nosso dia a dia, muitas palavras Tupi-Guarani. Como Sorocaba é a mais conhecida, a gente sabe que vem do termo Tupi-Guarani, terra rasgada, né? Então, se faz muito menção, né, da terra rasgada, e nós que vivemos aqui sabemos que é Sorocaba. Às vezes podemos não saber o que significa Itu, às vezes, ou o que significa outras cidades do Brasil, mas geralmente a nossa cidade, a primeira coisa a gente quer saber o que significa, né? Agora, em 15 de agosto foi a data de fundação de Sorocaba, 370 anos, né? Isso. Que se comemora. Como que é para o arqueólogo essas datas, né? Porque você está falando de 7.000 anos, ou seja, de povos que estavam aqui milhares de anos, e 370 anos me parece agora assim tão pobre, né? Então... É curto o tempo, mas não acredito que é tão curto, porque na realidade a arqueologia vai intervir em aspectos temporais da história que não se tem muito conhecimento. Por mais que se diga 370 anos, pode parecer um tempo curto, porque a gente maneja 7.000, 10.000 anos, mas fica sendo uma época que se tem pouco conhecimento. Então, a arqueologia ela também escreve a história, mas ela já não escreve com documentos escritos, senão com objetos. Então, os objetos que os arqueólogos vão interpretando através dos seus contextos, que eles vão escrevendo, é uma atividade científica que vão escrevendo um modo de vida, e com análises químicos também se pode fazer datações absolutas. Aí a gente chega em anos mais aproximados. Não é o ano exato também as datações absolutas. Ela tem uma margem de mais e menos anos, dependendo da qualidade da amostragem que se coleta para fazer o estudo da datação. E o arqueólogo também ele faz datações relativas, né? Ele tem conhecimento, esta cerâmica tem desenho Tupi-Guarani. Como os Tupi-Guarani viveram em tal período, então essa cerâmica é do período desse. A gente maneja mais período que datas exatas. Agora, uma coisa interessante, para a gente caminhar, já chegando aqui no lançamento do livro, Pensar e Repensar Sorocaba, que discute esses mitos fundadores também. Eu quero falar sobre tecnologia, que você já deu essa introdução, né, de que existem químicas que vão reagindo, que vão dando uma data aproximada. Como que
essa transformação, né? Desde que você se formou em arqueologia, na graduação, em La Paz, Bolívia, para agora, a gente está falando aqui de 2024, né? Já tem uma datação de carbono, alguma coisa assim, que são mais específicas. Porque a gente pensa, qual é a ferramenta, né? Quais são os instrumentos do arqueólogo? E como que as pesquisas científicas, elas são feitas com essas tecnologias? Porque no livro, o seu texto discute, faz uma revisão, né, dos estudos para falar sobre o acervo arqueológico de Sorocaba. Que há aí uma divergência histórica, né, por meio de uma pesquisa que surgiu, que veio falando, essa pesquisa falou a respeito dos acervos, que eram acervos existentes, os acervos existentes em Sorocaba eram de indígenas em situação de escravos, né? Isso é bem interessante para a discussão e para buscar outros estudos, né, Wanderson? Tudo isso é maravilhoso para nós, os cientistas, no sentido de que pode aparecer pesquisas que são contrárias a que o outro cientista fez, claro que sim. A questão científica é dinâmica. Que foi de 2012, né? A ciência, ela não tem uma verdade absoluta. A ciência, ela, através das pesquisas, ela vai procurando se aproximar mais dessa verdade, né? Então, quanto mais dados, conforme vão passando os anos e havendo mais pesquisa, você vai se aproximando mais a uma realidade que você está buscando. Então, no começo, você pode estar um pouco distante, mas você está nesse caminho. E passados os anos, você vai se aproximando. Então, a ciência é dinâmica. Você nunca vai falar que a ciência ela é uma verdade absoluta. Não é. Não é estática. Então, é por isso, ela não é estática. Ela está em constante movimento. Como tudo no universo está em movimento, as ciências também segue esse movimento. Então, o que acaba é que, através dos anos, a gente vai tendo um pouco mais ou muito mais conhecimento de certos assuntos. Hoje, no mundo, a gente conhece muito mais que há 50 anos, que há 100 anos, né? Aqui há 200 anos atrás. Então, lógico que o mundo vai se transformando através do conhecimento. Então, toda a ciência é importante porque traz esse conhecimento, que é um elemento muito grande de transformação das sociedades e da maneira como o homem pensa de si mesmo e do seu entorno. A questão de Sorocaba é interessante, porque os estudos mais antigos, as menções mais antigas, que nós temos, por exemplo, o historiador Aloysio de Almeida, né, muito conhecido, tem o livro da história de Sorocaba, o primeiro, foi escrito por ele lá pelos anos 60, ele fez uma série de artigos, depois desses artigos se juntou e formou esse livro que muitos conhecemos, da história de Sorocaba. E aí ele já menciona que na passagem dos índios por Sorocaba, ele menciona os tupis guaranis, fala de um lugar de convergência, né, que uma fronteira aí no Rio Tietê, estava aí os tupinambás, aí mais para o sul estavam os guaranis, pelo Vale do Paranapanema. Então aqui ele já descrevia nos anos 60 uma convergência dos tupinambás com os carijós, os guaranis e outros nomes, guaianazes, né? Ele menciona esses que praticamente são essas duas etnias, Tupi e Guarani. E quando nós tivemos esse primeiro contato com o acervo do museu, a gente já veio com esse conhecimento proposto para o material do Tupi-Guarani, inclusive Sorocaba se dizia a terra dos tupiniquins, porque o Tupi, ele tem diferentes subdivisões, Tupinambá, Tupiniquins e outros nomes, como os Guaranis também têm algumas diferenças nos nomes, mas na linguagem, no linguístico, é o mesmo. Sim. Né? E aí, quando nós abrimos pela primeira vez esse material, começamos a ver a decoração, as formas, nós procuramos ver outras pesquisas que já tinham sido feitas na época no estado de São Paulo e no resto do Brasil, e a gente pôde ir comparando e vendo essa que eram similares realmente, tinha uma consistência, elas eram muito parecidas a essas outras pesquisas que foram feitas e que deram que eram tupis e guaranis. Aí a questão da idade, a gente foi também colocando relativas. Né? Relativa quer dizer, como são tupis, eles viveram nessas épocas, então nós conseguimos dar essa idade aproximada desse material.
E a historiografia, eu sou historiador de Sorocaba, a historiografia, já como eu falei, desde os anos 60, e quando passou por mim, a gente continuou nessa mesma linha de colaborando com mais evidências de que realmente eram tupis e guaranis, e a gente via pela qualidade do material, pelo contexto, que realmente era antes da fundação de Sorocaba, tinha fixada para 1554, esses 370 anos de agora, que esses restos eram anteriores. Mas lá pelo ano de, se eu não estou enganado, 2010, 2012, saiu um artigo científico na revista da Uniso, de um mestrando em antropologia social, que ele hoje eu compararia como aquelas manchetes que a gente vê nas redes sociais. Nova descoberta muda tudo que a gente sabia, né? Então, é mais ou menos esse impacto que ele deu na pesquisa. Esqueçam tudo que os historiadores ensinaram até hoje. Agora é assim, com essas novas descobertas. Então, ele propôs, e é muito válido, né, na questão científica, a gente não está para fazer uma crítica destrutiva, mas sempre a crítica vem da maneira positiva de entender dessa dinâmica do conhecimento. Então, ele colocou que, não, todo esse material do museu, ele concluiu vendo livros de batismo, de nascimentos, de defunção, de mortes do século XVII, do século XVIII. Bom, de Sorocaba a gente tem que falar realmente a partir do século XVIII, né? Mas claro que tem outros de outras cidades, livros mais antigos. E aí surgiu a ideia e a tese de que todo esse material que está exposto no museu e que os pesquisadores falaram que eram tupis e guaranis, não. Ele é dos escravos que foram trazidos pelo Baltazar Fernandes para a fundação de Sorocaba. Baltazar Fernandes trouxe mais de 400 escravos bandeirantes, iam até Cuiabá, ou até a Bolívia, ou até o sul, o Paraguai, eles iam lá roubar os indígenas que estavam nas missões dos jesuítas e traziam como escravo, mão de obra escrava para as lavouras, né? Então, o Baltazar cita numa passagem da história que só ele trouxe uns 400 índios, bororós e diferentes etnias que não são algumas ou a maioria do tronco linguístico tupi-guarani. Ele falou, é isso, que os historiadores estão desconhecendo a história colonial. Então, nós nunca desconhecemos, nem eu, nem os historiadores, né, a história colonial. Só que o nosso objeto de estudo, a arqueologia, tem a questão temporal. Nós estudamos realmente a época antes da fundação de Sorocaba. Mas o importante, e aí vem a questão que você estava citando das tecnologias, as datações. Veja que interessante de que justamente quando terminei de escrever o artigo e eu entreguei aí para o Pedro e para os demais editores, a gente tinha ainda datas relativas, aquelas que eram comparativas, né? A gente procurou abordar esse tema dessa que a gente chama controvérsia, né? Que houve, né? Muito distinta do que se pensava, mas aí surgiu justamente de um historiador que estava fazendo mestrado na USP de arqueologia, que já terminou, e terminou uns dias antes, ele publicou ele defendeu o trabalho dele na USP, uns dias antes, na realidade uns dias depois que eu entreguei o artigo. Aí eu me contatei com ele, o seu Matheus Teixeira, e ele fez o estudo de carbono 14 de todas as ossadas de Sorocaba e região. E saiu as datas científicas de todos esses enterros em urnas funerárias de Sorocaba e da região. De Sorocaba foram 9 ossadas que foram submetidas a essa técnica, a esse estudo de carbono 14. E daí deu entre 1438 e 1600 as datas das ossadas dessas urnas funerárias. Então, só com essas datas científicas, do século XV, né, até o século XVI, até o último ano do século
XVI, que é o ano 1600. 1601 é século XVI. Sim. Mas aí essas datas já comprovariam que essas aldeias indígenas procedentes desses enterros não são de indígenas escravizados. Sim. Não são parte da história da cidade de Sorocaba a partir da sua fundação, mas faz parte da história de Sorocaba antes da sua fundação. Então, o método científico ajuda muito em dilucidar certos mistérios. De onde que são feitos esses exames ou testes? Existe um laboratório específico no Brasil? Existem vários laboratórios. Eu lembro, antes só se fazia fora, né? Nos Estados Unidos, se mandava amostra. Eu não vi onde que o Matheus ele fez esses laboratórios. Pode ter sido feito no Brasil. É que aí envolve, são radiocarbono, né? Que ele se submeteu. São as datas que se faz o material, elas são radioativas. Então, é uma coisa muito especializada. Tenho entendido que, sim, é possível que ele tenha sido feito no Brasil. Fico devendo ver essa questão, porque ele é muito novo. Sim. A tese dele a gente não leu, mas ele teve a gentileza de passar para a gente os dados que já defendeu. Então, com esses dados, eu ainda não tenho dado dos laboratórios, mas eu já tive esses dados que ajudou muito, que eu conversei com o Pedro, falei, vamos introduzir esses dados, que é muito importante. De última mão, eu pedi a autorização do autor da pesquisa, do carbono 14, o seu Matheus, ele permitiu, então já está no livro, se é que alcançou de ser introduzida ainda no livro. Mas eu acredito que sim. Foi sim, porque eu já conversei com os editores. Que bom, eu fico contente com isso, porque eu ainda não vi o final, né? Pois é, muito importante. Então, o Wanderson está trazendo aqui toda a trajetória, né? É um resumo de uma trajetória de pesquisa científica muito importante, que traz tanto conhecimento cultural, histórico, arqueológico e de todos os segmentos aqui para Sorocaba e região. Então, vamos ficar atentos ao lançamento, @Cubile Editorial, eles vão anunciar, e quero muito ler esse texto quanto antes, viu, Wanderson? A gente está aqui já encerrando o programa, mas eu queria te perguntar, tem alguma questão que ficou de fora, algum depoimento que você queira falar, alguma informação nova? Eu acho que sempre a questão é ressaltar a importância da cultura. Uhum. Também ressaltar a importância desses espaços cultural que se abrem, que existem, como o seu, que servem para divulgar essa cultura. A cultura é o que nos faz humanos, é o que nos torna humanos, né? Que nos separa dos animais. Então, tem que entender que ela tem uma importância muito grande, um impacto muito grande para a sociedade também entender as suas origens, de onde ela veio, para também entender nessa dinâmica aonde está apontando, né? Então, eu acho que sempre é importante ressaltar que a cultura é importante, que a questão que a cultura estorva, que causa prejuízo, isso não é verdade. Os empresários, eles deviam sim tomar mais atenção na questão da cultura, porque tem se bem tem que tudo nessa vida se tem que colocar dinheiro, né, em questões de que se faz aqui na sociedade, mas também tudo tem seu retorno. Então a cultura tem um grande retorno, não é somente dinheiro, mas tem retorno em dinheiro, lógico que sim, né? Mas também tem esse retorno para as próprias pessoas, né? No dia a dia, no conhecimento das pessoas, que nos enche de motivações para seguir adiante. A cultura faz parte, a gente respira cultura, embora alguns ainda não perceberam, mas sem a cultura não tem sociedade, não tem ser humano. Perfeito, muito obrigada, Wanderson. Obrigado. A gente termina assim, filosoficamente, o nosso programa. Acompanhe pelas redes sociais. Não sei se você está assistindo pelo Spotify ou pelo YouTube, mas pode acompanhar pelas duas redes. Tá a entrevista na íntegra no Spotify, no YouTube, canal Portal Porquê. E eu agradeço mais uma vez
assim que você tiver novas pesquisas, novas descobertas, este é um espaço voltado para isso mesmo, para a gente poder visibilizar, né, essas importantes pesquisas sobre cultura. Então, fique à vontade para sempre me contactar e conte sempre com o Portal Porquê. Muito obrigado. Eu agradeço muito. Então, até a próxima.